Então é numa situação dessa que a gente vai respondendo a Deus qual é a nossa. Porque Ele até sabe, mas a gente não sabe. E pensando um pouco nessa questão do qual é a nossa, eu gostaria de meditar com vocês em João capítulo 20, versículo 19, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. As mãos porque estavam furadas, né, ou com a cicatriz, e o lado que foi traspassado com a lança. Né? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Alegraram-se é o que o texto diz. E aí, essa oração não? Ai, estamos ferrados, a gente está aqui com medo dos judeus. Mas alegraram-se. Disse-lhes, pois, Jesus entendeu a alegria deles, né? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Ou risada amarela, risada de cachorro que caiu do caminhão de mudança. Fiquem em paz. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé, já chegou com pressa de falar com Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. É da verdade, é da... Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Meio que assim, não seja ridículo. Respondendo Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, nesse trecho um pouco longo, quero chamar a atenção para os dois trechos, que está no versículo 23, e o outro está no versículo 29. O primeiro: Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. E o versículo 29. Porque lhe viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bom, então nós estamos nesse episódio onde os discípulos que seguiram a Jesus durante 3 anos, mais ou menos, viram Jesus fazendo coisas estrondosas. Eu acho que depois daquela situação dos 40 anos no deserto, onde aquele povo blasfemou contra tudo que Deus fez a eles, coisa que Deus não fez a nação nenhuma nessa terra, esses 3 anos de Deus habitando conosco é a outra grande chance que os homens tiveram de dizer: Deus existe. Né? Mas Deus tem um compromisso de não ficar provando nada para ninguém. Por isso que a vinda de Jesus, a vida de Jesus e a morte de Jesus são carregados desse paradoxo. Né? De um lado, aqueles que conheciam a Deus à época se tornam culpados pela morte de Jesus, porque eles assumiram pagar aquele mico histórico. Alguém vai dizer: mas Jesus não morreu porque tinha que se cumprir a Escritura. Não, não é isso. Deus não precisa ficar cumprindo a Escritura para morrer. A Escritura é que precisa de Deus. Né? Jesus morreu para se cumprir a Escritura no sentido de que o ser humano é mau. Até Deus aparecendo em carne e osso, eles vão dar um jeito deles de não quererem saber que é Deus.
Então Jesus iria morrer, isso era inevitável. Se não fossem os judeus, iam ser os romanos, se não fossem os romanos, iam ser os gregos, se não fossem os gregos, iam ser os indianos, se não fossem os indianos, iam ser os índios americanos que iam matá-lo. Nesse sentido foi que não foram os judeus que mataram Jesus, foram os nossos pecados, porque qualquer ser humano ia matar Jesus. Porque Jesus, ele é afronta ao que a gente considera como humano. Jesus não tem sede de poder, Jesus não tem sede de domínio, Jesus tem todo o poder e não está nem aí para o poder que ele tem, porque quem tem poder não fica lutando por poder. Então, para Jesus, ressuscitar um morto de 4 dias num dia e ficar morto 3 dias no outro, é a mesma coisa, porque para ele a luz e as trevas são a mesma coisa, a vida e a morte são a mesma coisa, ele é o alfa e o ômega. Então, o ser humano é que olha para aquilo e fala, eu odeio isso. Eu quero que você... E aí, qual que é a minha sorte aí? O que é que você veio trazer para mim? Vai querer morrer na cruz? O que isso mudou em mim? Por isso que ele faz esses milagres estrondosos, mas o grande show da graça, se é para falar em show, é aquele show de horrores, né? Não é um trono, não é uma coroa, é o madeiro e o deboche do homem na cabeça. E ele morre. Por isso que a gente fala que é paradoxo. Porque se por um lado Jesus tinha de morrer, porque o ser humano ia matá-lo, seja lá quem fosse, que nacionalidade fosse, por outro lado, os judeus atraíram para si um mico histórico, porque eles com toda... E aqui eu estou falando de nazismo, nem de que sou a favor de Hitler ter exterminado os judeus, nem a favor das cruzadas, nem a favor do que a Igreja Católica fez com os judeus na Idade Média. Estou dizendo apenas no sentido mais íntimo de que aquelas pessoas que mais deveriam confiar em Deus, acreditar no que Ele fez e viver em paz aquilo que entenderam, são as pessoas que se levantam contra Ele. E aí não são apenas os judeus. Hoje em dia, quem são os maiores inimigos da palavra de Deus, do Evangelho? Quem é que atrapalha a humanidade a conhecer o Evangelho? São os cristãos. Né? Então, os cristãos são a nova versão dos judeus dos dias de Jesus. Se você for pegar no Brasil, a coisa vai só afunilando. São os cristãos, evangélicos, pentecostais, nem. E por isso eu não estou aqui pregando uma perseguição aos pentecostais. Estou dizendo, gente, vocês que entendem que receberam uma teologia de que o Espírito Santo nos habita e que Ele quer agir através de nós, vocês atrapalham as mulheres a ter comunhão com Deus por suas regras horrorosas contra as mulheres. Vocês atrapalham os jovens a ter comunhão com Deus, impondo sobre eles uma santidade que nem Deus quer. Vocês atrapalham a palavra de Deus ser propagada de maneira pacífica porque vocês acham que pregação é estética. Pregação é chamar a existência, aí aqueles gesticulações todos, né? Pregação é você falar mais em línguas do que falar a verdade. Para pensar num grupo famoso, um grupo que vai se politizando, que está lá tomando conta do Congresso Nacional. E aí, quando não tem línguas para falar, quando não tem estética para vender, aí você tem gay para perseguir, você tem mulheres que abortam para perseguir, você tem um monte de coisa. Aí nós somos os guardiões do pecado. Não vamos deixar o Brasil cair em pecado. Aí eu te pergunto, quem são os maiores inimigos da palavra de Deus nessa nação? Não são os judeus. Mas são aqueles que se pensam portadores do poder do Espírito Santo em suas vidas. Quer pentecostais, quer tradicionais. Os tradicionais também são uma tristeza. Porque, ai do Espírito Santo se ele pega um aqui agora. Gente, vamos usar a prudência, cuidado com o fenômeno público. Aí aquele cara que é todo passivo no dia a dia, ele fica ousado, né? Um dos maiores problemas que eu tive na minha caminhada da fé foi com esse tipo de gente. Que a gente assim, pacata, pede licença até para dar bom dia, mas na hora que ele via a obra do Espírito Santo acontecer, ele se amava todo. Lembra-se que a coisa mais difícil que existe na instituição religiosa é você trabalhar com adolescente. Basta você olhar para os lados e ver como os adolescentes têm uma tendência a amar a Jesus. É da juventude. Por isso que está escrito no texto, olha, alegra-te, jovem da tua juventude, mas lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Não é da juventude querer essas coisas, porque essas coisas são muito mal passadas. Talvez por defeito meu, por exemplo, eu acho que eu falo de Jesus de uma maneira tão chata que qualquer jovem quer correr de Jesus.
Mas Jesus é tão bom que em um determinado ponto histórico da minha vida me colocou numa igreja. Eu era mais feio do que sou hoje, mais magro do que sou hoje, com um discurso mais pobre do que tenho hoje. Aí sei lá que bateu em mim. E aqueles meninos olharam para aquela coisa, aquela entidade e falaram assim, pô, esse cara é legal. E era uma coisa fenomenal, porque você estava na escola dominical de manhã, estava lá, uns livrinhos assim, tirar cola. É que aqueles meninos queriam, era uma biblioteca ambulante. Eles queriam trabalhar, queriam ler, queriam saber, queriam entender. E altas conversas na esquina, na rua. E aí adolescente que quer ir numa balada, ficar até 3, 4 horas de manhã conversando. Alguns chegavam a ficar até 3, 4 horas de manhã conversando comigo, na esquina da rua. E dizendo, cara, que viagem, velho. Isso não tem nada a ver comigo, isso foi a obra de Deus. E aí aquela igreja cheia de adolescentes convertidos, aí os pais ficam loucos, aí você começa a ouvir, eu preferiria que minha filha estivesse dando na esquina do que na escola dominical. Que esse leleco tem? Tá vendo que o ser humano mataria Jesus? Porque eu nem sou Jesus, os caras queriam me matar. Outro dia mesmo eu recebi uma notícia que tem gente querendo me matar. Eu nem existo, né? Nós estamos aqui nesse beco fechado. Foi igual o pagodinho do Alexandre Pires, né? Não tem culpa de comer quietinho, no meu cantinho boto para quebrar, levo minha vida do meu jeitinho, sou o pernambucano mais mineirinho que eu conheço, não sou de fazer, não sou de falar. Eu só falo aqui agora. Eu tenho que me aturar só agora. No meio da semana eu sou caladinho, quietinho. Escuto o dia inteiro no meu consultório. E você fica ali quietinho, fazendo seu trabalhinho de mineirinho. E aí você fica sabendo que fulano de tal, porque ouviu que talvez você disse alguma coisa que mexeu com a vida de cicrano, quer te matar. Aí você, são os judeus por um lado que mataram Jesus. Qualquer ser humano mataria Jesus. Eu não sou Jesus, eles querem me matar. E aí eu estava dizendo, aqueles adolescentes cheios do Espírito Santo, atraíram a ira da moçada da igreja. Eles não estão fazendo nada de errado. Você atrai várias vezes, e aí de repente encontra aquela menina que estava com fogo arvorando no corpo. Eu nunca tive esse discurso moralista de minha filha, coloca o moldes do Espírito Santo para que o seu povo saia dessa esse discurso. Mas sei lá, a menina que poderia virar mãe aos 14, o fogo foi sublimado para ideias, para conhecimentos, para leituras, né? Um novo período de latência. E aí o pessoal já fica preocupado. Deve ser sapatão. Se fosse, né? Então começa esse discurso. E aí o homem lá, que era todo assim, todo quietinho, ficava ousado, proibia coisas. Um beijo logo. Você está proibido de emprestar os livros deste homem aí. Já sabe quem é o homem, né? Eu ficava assim, cara, esse cara já deixou tanta coisa errada acontecer nesse culto, mas aí o cara agora quer que eu proíba. Aí a gente faz a transgressão, né? Eu digo, agora tem um bagulho aí para nós. Tem bagulho, pega aí. Distribui os bagulhos do Espírito Santo. Fundo da graça. Então, porque o ser humano é isso, ele não vai deixar Deus ser Deus, esse terreno aqui é nosso. O mundo jaz no maligno, e o maligno encontrou o maior parceiro dele, chamado ser humano. Mas Deus é bom, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus espera a gente. E aí ele nos salva, mas nos salva também pulsando, né? A pulsão, você tem que arrancar alguma coisa, fazer uma autópsia, fazer o que você tem, e faz função na nossa alma. E aí, depois do show de horrores da crucificação, do desapontamento daquele povo, puxa, ele era o cara mais legal do mundo, mas acabou. Aí tem aquela história da Maria Madalena, dos 2 discípulos do caminho de Emaús, e de repente Jesus aparece aqui. Aparece para os discípulos e aparece encontrando em qual estado? Eles estavam a portas trancadas com medo dos judeus. Assim, o que eu falei que ele era o filho de Deus, que ele era Deus, né? Mas sei lá, Deus morreu. Né?
Deus morreu e os judeus vão matar agora. Eles estavam trancados, e aí Jesus chega, entra, saúda-os, e sempre tem que ser em paz, né? Paz seja convosco, porque se tem uma coisa, conforme nós vimos alguns domingos atrás, uma coisa de que nós padecemos, é a completa falta de paz. Primeiro que a gente não tem paz com Deus, a gente não acredita que Deus é bom. A gente até fala, o Senhor é bom. O Senhor é bom, mas sei lá que ele vai aprontar comigo. Deus é bom, mas só quer coisa ruim para mim. Eu já ouvi falar isso espontaneamente. Deus é bom, mas sempre tiver um cara velho regaçado para mim no futuro. Mas por que você consegue pensar isso de Deus? De um lado a gente consegue pensar isso de Deus porque na aparência as coisas parecem ser assim. Deus é bom, mas a criança morreu torturada. Deus é bom, mas a terra está vivendo em catástrofe. Deus é bom, mas deixa o perverso governar até cansar. Porque você olha para fotos, você olha para situações, você olha para as imagens. Você não sabe o que aconteceu enquanto aquele perverso governou até cansar. E apesar dele lá, quanta obra e milagre maravilhoso aconteceu. A gente não consegue fazer essas leituras, né? Então esse Deus que é bom, ele chega pra gente dizendo, eu sei que vocês não têm paz comigo, mas olha, paz seja convosco. E aí, depois de propagar a paz, ele chega e faz um ato simbólico, lembrando-se sempre. Um ato simbólico no ambiente íntimo. Ele não convocou, não chamou, não botou carro de som, não botou jegue, um arauto, né? Venham todos, o Filho do Homem ressuscitou! Ele está no cenáculo, apareceu hoje à noite! Você tem fé? Vá lá, porque você vai ver o Filho do Homem entrando porta dentro, sem pedir licença a ninguém. Esse é o nosso Deus de poder, não perca hoje às 19 horas o Filho do Homem. É assim que a gente gosta que as coisas sejam. Mas ele não faz isso. Ele não anuncia. O ambiente é íntimo. Quem estava, estava. Quem não estava, não estava. Tomé não estava. E aí ele deu um Tomé no Tomé. Tomé não estava. Aí ele chega nesse grupo íntimo. Paz seja convosco. E diz, antes de dizer não, ele sopra. Ato simbólico. Porque os grandes eventos que Deus faz não aparecem na cadeia nacional de televisão. Os grandes sinais que Deus faz aparecem com o pobre necessitado. Aqueles espíritos que estão desiludidos, ele aparece para eles como desde sempre. Quando ele nasceu, ele apareceu para os pastores, seriam os garis da época. Apareceu um coro angelical cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Ele aparece para os magos do Oriente, os macumbeiros da época, né? Os feiticeiros da época. Olhou para o céu, viram um sinal e olha, um rei nasceu hoje. Pode ir lá. Apareceu para os magos do Oriente. Está aparecendo para as prostitutas da Itaipurus agora. E a gente está achando que ele está aqui. Está aparecendo para um monte de viado na marcha aqui. Está achando que ele só está aqui, porque ele é santo. Ele é santo assim, ele é ascético. Tem nojo do pecado. É uma verdade, ele tem nojo do pecado, mas ele ama a gente. Eu gosto de cada coisa por amor a algumas pessoas que eu amo. O pessoal, olha, está gostando disso? Não é que ele gosta do pecado, ele sabe assim, o que existe dentro de você que te liga naquele negócio. Por isso que eu falo que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque ele fala assim, como é que eu vou separar isso, meu Deus? Releva, presta atenção. Olha o caráter dessa pessoa. Não desiste dela assim. Deus intercedendo por nós junto a Deus. Aí ele vai e fala para os velhinhos pé na cova, né? Como o Simeão que olha para aquele nenenzinho e fala, pode me levar em paz agora, Deus, porque eu vi a redenção da humanidade.
E a velhinha fica cheia do Espírito Santo e fala, olha, esse menino vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai acontecer. E o velho vira para Maria e fala assim, olha, uma espada vai atravessar o teu coração. Porque ele vai salvar a humanidade, mas a humanidade é a humanidade. Ele vai salvar, mas para você vai parecer que ele se perdeu. Mas ele visita. Por isso que a grande chance da gente estar com ele é aqui agora. Esse ambiente sem importância. Esse lugar que você não consegue dar importância. E ele está assim, ó, tô doido para ir ali fazer um negócio. Esse povo não acredita. Eles não acreditam no lugar, não acreditam neles, não acreditam em mim, não acreditam em nada. Até a hora que ele aparece e fala, paz seja convosco. E aí ele sopra o Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês, não foi anunciado, não foi público, não foi um espetáculo, mas foi verdade. Foi coisa verdadeira. O Tomé não precisava estar lá, o sopro valeu para ele. Aí ele sopra o Espírito Santo no ato simbólico e diz, olha, recebam o Espírito Santo. O que é isso? Vocês estão me vendo aqui ressuscitado, mas eu vou sumir. E em eu sumindo, eu vou voltar para vocês. Vocês já não vão mais me ver, porque vocês serão eu, ambulantes pela terra. Vocês farão as minhas obras, porque eu estou em vocês. Então ele fez isso. E aí, vocês vão ser tão meu. É assim que fala? Vocês vão ser tão eu. É isso aí, vocês entenderam, né? Vocês serão tão verdadeiramente a minha imagem, que vocês terão o poder até de perdoar pecados. Se alguns, como é que diz o texto, para sermos mais fiéis, se de alguns perdoados os pecados, são perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. E aí é claro, quem habita em nós é o Espírito Santo, mas nós somos nós. Porque ele chega e fala assim, todo mundo agora é batizado com o Espírito Santo. Vocês vão ter um discernimento meu para perdoar pecados de alguns e para reter de outros. Aí, ao invés de a gente entender que isso é uma mera obra do Senhor em nós, através de nós, a gente já toma posse disso. Né? Parecido com o que o homem fez com a mulher no Éden. Né? Deus falou com a mulher, é vinha do papai. Por que você não confiou no papai? Olha o que aconteceu com você. Agora as suas dores vão ser multiplicadas. Dar a luz é quase dar as trevas. E agora você vai olhar para esse homem e vai achar que ele é sua divindade. Você vai se acabar com ele, é vinho. Aí o homem viu aquilo. É assim que ela ficou? Aí faz igual o Paulinho Serra de outro dia, né? Que programa, estou passando para os alunos. Está tudo bacana. Não salve as mulheres! Por isso que tem que botar para chupar mesmo. Aquela palhaçada. É o Adão do Paraíso. Falando isso com a Eva, né? Então, do mesmo jeito que o homem fez com a mulher no decorrer da história, e aí quer pôr a culpa em Deus, porque Deus é que fez aquilo, Deus não fez nada. O casal pecou, o casal mítico, né? Foi a humanidade que pecou. O texto quer dizer o seguinte, não precisava ser Adão e Eva, qualquer um, ou alguém que não fez isso, ou alguém que confiou em Deus plenamente, ou alguém que nunca duvidou de Deus. Então, do mesmo jeito que o homem fez no decorrer da história, esses batizados com o Espírito Santo fazem com a obra do Espírito Santo. Olha, eu tenho o Espírito Santo. Estou no patamar superior, o Espírito Santo habita em mim. Por isso eu não estou a fim de te perdoar, viu? Ele me deu poder para perdoar pecados e eu não estou a fim de te perdoar. E não é isso, não é disso que se trata. Poder para perdoar pecado é que você vai viver tão carregado do amor de Deus, tão cheio de amor de Deus, tão entumecido do amor de Deus, que até Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele fala assim, vocês mataram o Filho de Deus, falando isso para os homens do Sinédrio, os homens bons do Sinédrio que mandaram matar Jesus. Então vocês mataram o Filho de Deus, e aqueles homens enfurecidos fecharam os olhos, taparam os ouvidos, gritaram e foram para cima de Estevão. 70 homens de respeito indo para cima de um homem. Já tem um negócio esquisito aí, né? A fúria dos homens.
Aí o Estevão olha para aquilo, olha para o céu, tem uma visão de Jesus assentado à direita do Pai, e fala, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ele perdoou o pecado. Né? A gente vê a cena e quer matar todo mundo. E o Estevão, não, gente, para mim já está perdoado. Eu estou vendo Jesus, eu estou indo embora. Você vai ser pedra pontiaguda, você vai ser pedra lascada, pedra polida. Pouca diferença faz, eu estou indo embora. Valeu a minha vida. Não me imputes esses pecados. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo. É você, no momento em que você poderia querer acabar com tudo, você constrói tudo com o seu amor. Porque o amor cobre multidão de pecados. Então ser cheio do Espírito Santo não é você se impor sobre os outros para perdoar ou condenar. É simplesmente você viver com a convicção e a autoridade desse Espírito que te habita. É você ser intercessor diante de Deus. Mesmo que você não entenda Deus. Quer dizer que nosso entendimento sobre Deus não fica claro, não. Mas quer dizer que você confia na bondade do Senhor. Então, perdoar o pecado de alguns é isso. É você ir caminhando e por causa da sua caminhada, muitos vão chegando do Oriente, do Ocidente. Porque você acolheu, porque você perdoou. Mas a gente não quer perdoar, a gente quer... Até as pessoas falam, eu gosto de pastor de cajado. Coisa meio fálica, né? Porque você fala assim, eu gosto de cajadada, um cara traduziria isso melhor. Você gosta de cajadada! Isso! Cajado! Aí Deus olha assim, não foi para isso que eu chamei vocês, para cajadada. E aí algumas pessoas não vão ouvir mais nada do que eu falo aqui, porque eu falei uma palavra torpe. Que o líder tem que ser um homem de correto falar, controlado. Mas o correto falar é você ser tão cheio do Espírito Santo que você sabe penetrar naquilo de mais esquisito que há no ser humano, para ele perceber assim, olha, Deus existe, cara. Alguém me entendeu. Alguém conseguiu falar a minha língua. Não foi assim que Deus fez? Ele nem precisaria vir ao mundo, porque se fosse para ele vir com bata de sumo sacerdote, com pedras com 12 tribos de Israel, ou para ocupar um lugar sagrado, o homem que ocupa um lugar sagrado não conhece as impurezas de uma mulher samaritana. Ele não, sem roupa, sem nada específico, foi lá e encontrou com aquela mulher no meio do dia e falou, dá-me de beber. Porque se você souber quem te pede, ele vai te dar de beber da água da vida. Isso é uma torpeza. E ele não falou a palavra torpe, mas ele agiu de maneira torpe. Porque o homem consagrado tem que ser postura, rapaz. Tem que ter peito para andar com Deus. Qual escola teológica você estudou? Onde você congrega? Eu congrego no universo. Deus vem falar comigo todo dia. Se você acha que isso é uma psicose, eu sinto muito por você. Porque desde o dia desse sopro, essa é a nossa convocação. Credes em Deus? Credes também em mim. Então, eu sou Deus, já soprei sobre vocês e agora vocês serão a minha presença no dia a dia. Quando vocês entenderem isso, até as suas questões vão perder importância. Você vai parar de ir no culto de empresário, vai parar de ir no culto da Sagrada Família, vai parar de ir na sexta-feira da libertação, porque quem tem o Espírito Santo não vai fazer campanha de libertação. Quem tem o Espírito Santo vai entrar nos lugares e o gadareno vai pular. Quem tem o Espírito Santo, se não tem gadareno para pular, vai botar a boca no pó e vai interceder por aquilo que você acha que não tem intercessão. É isso que significa perdoar os pecados. Não tem nenhum ritual. Irmão, eu sou consagrado ao homem de Deus. Quem vai passar aqui para receber o perdão do Senhor? A autoridade que Ele colocou na minha vida. Essa coisa cinematográfica, né? Essa coisa que a gente precisa provar para os outros. E na verdade, os homens que estão recebendo perdão de pecados nesse momento, estão recebendo perdão de pecados de pessoas que vocês nem imaginam. Então, se de alguns perdoados os pecados, serão perdoados. Por que alguns? Não é que eu vou decidir quem é perdoado e quem não é. Porque eu não sou Deus.
Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não sou Deus. Então não é todo mundo que vai passar por mim. Então é de alguns mesmo. Quem passar por mim vai receber perdão o tempo inteiro. Mesmo que o perdão venha com cara de retenção. Outro dia eu vi, num papo de graça, né? A menina, que só o Espírito Santo pode fazer isso, né? Porque quando você atende pessoas que estão sendo molestadas, elas têm todos os motivos do mundo para calar a boca. Mas o Espírito Santo pega uma dessas assim, faz assim, desespero santo, pá! Digita pro cara, olha, meu pai é juiz, e ele está dormindo comigo, está encostando as coisas dele em mim, e está programando a viagem pro final do ano. Aí o Caio Fábio, e ali não tem que ser psicologicamente correto, psicanaliticamente correto, nem politicamente correto. Ele só tem de ser o que ele é ali, cheio do Espírito Santo. Essa é a função dele ali. É por isso que esse tipo de pessoa desespera e vai ali. Aí ele convida a menina para ir para casa dele, e aí enquanto a menina estava tecendo com ele, o pai chega, o molestador chega e dá o flagra. Aí espanca a menina, acaba com a menina, tudo ali acontecendo ao vivo. E aí ele entra no Facebook, no chat do programa. Eu sou o pai dela, e você não vem pra cima de mim porque eu sou o juiz, eu sou o único da família formada, blá blá blá. Aí o cara vira pro cara e, cuidado cara, que isso tudo que você tá fazendo vai te pegar. Aí ele começa a falar um monte de coisa, né? Eu sou ruim para reproduzir uma história, mas tá lá, vocês procurem que você deve estar nos YouTube da vida. E resultado, quando o cara ficou impactado pela palavra de juízo que ele recebeu, por isso que eu falei que é perdão com cara de retenção, porque a salvação de um cara desse, se ele é juiz, se a família inteira que ele tem espalhado do Brasil jamais iria tirá-lo, como uma jovem que eu atendi há um tempo atrás, filha de um militar, foi cruelmente estuprada pelo próprio irmão, e aí com todo o esforço que ela tem, conta para o pai, e o pai fala assim, olha minha filha, é o seguinte, o seu pai tem uma carreira militar impecável, eu não vou fazer nada com isso não. Não vou manchar minha carreira com essa história. Aí o irmão ficou com ele, e a menina cada vez mais enlouquecida com essa história. Porque é assim que o homem faz, para manter assim, como que eu vou manter minha integridade com a minha menina toda estripiada por um outro infeliz que é meu filho, irmão dela? Mas o ser humano é uma coisa horrorosa, né? Tadinha, né? Tem uma força de viver que é um fenômeno. E aí que você vê que Deus existe, né? Mas o que acontece? O tal juiz, vendo que não tinha saída, e possivelmente ele é juiz, deve ter mandado fazer muita sacanagem com muita gente, ele falou assim, eu prefiro sair fora do que entrar nessa. Ele se matou. Sei lá, em menos de 48 horas ele se matou. Vendo que, tipo, perdi, já era. É claro que ele fez isso, aí a gente ficou, ele se matou, tadinho. Ele se matou porque ele queria sacanear com a filha dele mesmo. Olha o que você fez comigo. Aí já vira aquela loucura e a história tem livro e uma reticências, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Que ainda que o cara tenha se matado com essas requintes, perdão numa vida dessa é deixar de existir. Sem moralismos amoristas. Que tem o amor e tem o amorismo, né? Amor é você entender isso. Cara, esse cara tem um coração tão perverso que o único jeito dele ser salvo é pela linguagem perversa. Aí as pessoas que são contra Pedro irmão, não, você estava de perversa, não. Eu queria que arrancasse o dedinho dele todo dia. Pô, cara, você é mal pra caramba. Hein? Você quer acabar com o mal fazendo uma maldade dessa? Então o cara foi lá e se matou. Ninguém fez nada contra ele. Ele é juiz, poderoso, se achava gostosão, ele se matou. E a menina teve paz. Em termos. Né? Deve ter tio, primo, não sei o que. Olha o que você fez com o seu pai. Gente, mas ele estava me molestando. Mas ele é seu pai! Eu acho engraçado esse pensamento social, né? Ele é seu pai, ou seja, ele tem o poder sobre a sua sexualidade. Ele é juiz, o único cara graduado da família. O que você fez com a gente? Aí só mesmo esse perdão de Deus com essa cara de facão. Corta um cara desse.